Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ontem eu estava fazendo uma live explicando o que faz diferença lá em 1 Coríntios 3 do cristão espiritual que está pronto para comer o pão. A gente até dividiu a espiritualidade para as pessoas entenderem. O cristão em 4 níveis espirituais, a Bíblia nos mostra, a Bíblia que nos mostra, né? Que existe vamos dizer assim, o leite, o pão candeal, né? Que a gente fala candeal, né? Que é o trigo da época, o certo, né? Que hoje é 1 quilo é $500, né? Se você for comprar, que absurdo. Mas o pão candeal, que é o segundo nível espiritual, o terceiro nível é o peixe, o quarto nível é o nível espiritual, as ovelhas, as vacas, a comida, a carne. Então, a revelação. Ou de outra forma, a pessoa ela enxerga, ela pode ver o crescimento espiritual dela de outras formas, né? Quando a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, esses 4 níveis espirituais da Bíblia. Então, e a pessoa não pode partir para o pão. Por quê? Porque a carne está dominando. E o que vence a carne? Mata, mortifica a carne. Somente a oração com o jejum. Somente a meditação na palavra de Deus com o jejum. E o crente que jejua não vai para frente. O crente que jejua vai ter diabetes. O crente que jejua vai morrer doente. Vai sempre ver isso, porque o jejum não foi feito só o propósito que Deus estabeleceu para a espiritualidade em si, mas também para a saúde do corpo humano. Então é uma vergonha hoje um monte de gente jejuando aí, fazendo jejum intermitente da vida, e o crente não faz nada de jejum. Então não há como você crescer. O próprio Cristo foi exemplo. Por que ele batizou? Para que ele batizou? Ele era salvo, mas batizou não para salvação. Ah, para ser exemplo para salvar. Não, batismo não salva ninguém. Quando você lê na Bíblia, aquele que foi batizado, aquela palavra batiza é transformado. Tá? Ele foi transformado, ele mudou, uma mutação, houve uma transformação nele. Né? Uma mutação é uma metamorfose. Isso mesmo, uma metamorfose. Metamorfo, né? Isso mesmo. Houve uma metamorfose nele. Então ele foi transformado. Aquele crê foi batizado, não é água aquilo, pelo amor de Deus, tá? Senão Jesus era salvo e o ladrão da cruz também lá foi salvo sem batismo, e muitos outros na história da arqueologia foram salvos sem batismo nas águas. Então o batismo nas águas é para o salvo, é outro ensinamento, né, sobre como que Deus trabalha no inconsciente. O batismo é um trabalho no inconsciente, né? Mas outro dia a gente fala sobre batismo, apenas sobre batismo. Agora, Jesus jejuou, começou o ministério dele lá em Lucas 4, você vê, com jejum. Jesus cheio do Espírito, né? Ele foi jejuar. E o que aconteceu? Ele voltou no poder do Espírito. Há uma expressão, você viu, diferente aí no português, no grego também. No poder do Espírito ele volta. Ele volta no poder do Espírito. Né? Diferente de estar cheio do Espírito. O cristão, ele... Infelizmente é difícil achar um crente cheio do Espírito hoje. Porque é carnal. É movido pela carne. Isso não quer dizer que Jesus só jejuou lá, gente. Jesus teve uma vida de jejum, certamente, é claro. Tanto que isso demonstra depois. Ele também continuou jejuando depois, ele ficava pregando, não comia e tal. Então, ministrando, não comia, escolheu lá em João lá, 4, a mulher samaritana escolheu ficar de jejum
para poder pregar a palavra, fazer o reino. Então, e certamente fazer isso na sua juventude, lógico, sempre fez. E Jesus era perfeito e jejuava. Guarda isso para você. Jesus era perfeito e jejuava. Imagina você que é imperfeito. Como que você deve jejuar? Se Jesus jejuou, você tem que jejuar muito mais. Jesus era perfeito e orava. Imagina você, meu. Por que ele orava? Para manter a perfeição. Para que ele jejuar? Para manter a perfeição. Para bater contra o diabo também. Você tem que entender isso. Se Jesus era Deus Filho como homem, tudo bem. Mas ele jejuar para bater contra o inferno, imagina você. Só que você tem duas batalhas. Bater contra a tua carne primeiramente, depois contra o inferno. Então o jejum é necessário para a sua vida. Paulo começou o ministério dele com jejum. Como é importante o jejum. Vamos lá em Marcos 2, 2,18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não pode enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Nesse tempo. Aqui as pessoas traduzem assim, os incrédulos. Os incrédulos mesmo, os que gostam de comer, né? Os glutões, eles traduzem assim: não, esse tempo é quando ele morreu e ressuscitou, naquele momento. Meu Deus, cara, incrível. Aí Jesus fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo ou o buraco na tua Bíblia. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe vinho novo em vasilha de couro nova. Eis a revelação. Vamos entender esse texto. Vamos começar aqui a entender sobre o jejum. Por quê? Você pode jejuar errado? Pode. Pode. Então, o que Jesus quis dizer? Primeiro, ele estava lá, não na personificação como tem hoje na Bíblia. Ele estava lá literalmente. O que ele dava a entender? Dando a entender que depois vão jejuar, que vão precisar. O que ele está dando a entender? Que o jejum traz a presença de Cristo como ele mesmo estivesse aqui. Começa aí. Começa aí. Eles não precisam jejuar porque o substituto do jejum, que é superior ainda, está aqui, que é o próprio noivo. Você está entendendo um negócio? É muito sério isso. Não é coisa da minha cabeça, não é o que o texto mostra. Aí veja só, continuando. Mas eles não podem jejuar também, porque você não pode fazer um jejum se você não tiver o conhecimento certo. Se você jejuar de forma errada, você vai piorar a sua vida. Eu não posso fazer um jejum se eu tenho um conhecimento errado sobre o jejum mesmo, ou sobre a espiritualidade, o crescimento espiritual. O que ele queria dizer? Primeiramente, o novo nascimento. Segundo, a visão do jejum. O que ele significa? O que você pega um odre, onde colocava, era feito de couro, de cabra, né? Tal. E aí você coloca vinho novo, ele estica. Ele fermenta, começa a fermentar, ele vai esticar, comendo assim um açúcar, né? Destruindo o açúcar. Aí ele vai fermentar. Fermentou, está pronto o vinho. Mas esticou o couro na fermentação. Está entendendo? Agora, o que acontece? Se eu pegar aquele mesmo odre de couro e coloco o vinho novo, ele não tem mais o que esticar. Vai romper, vai perder o vinho quanto tudo. Se eu jejuo de forma errada, eu vou destruir minha vida. Por quê? Quando você jejua de forma errada, você cresce em você um pecado, são 4 pecados raízes, né? Então, a incredulidade, a autossatisfação, a autossuficiência e o bode expiatório, né? E aí, o pecado raiz da autossuficiência vai crescer muito. Se você jejuar de forma errada. Já viu aquele crente, na minha época tinha muito crente pentecostal. Eu estou de jejum, nem escovei a boca faz 24 horas. E aquela cara de soberba, eu estou fazendo aqui. Né? Era nojento isso, mano. Tá me vendo aqui, né?
Era nojento. Por que você falou que o pessoal está me vendo aí, falando, colocava aí? Porque eu estava olhando e olhar para o povo aí. Então, aí o que que acontece? Ah, lá também, né? Então, o que que acontece? Aí a pessoa, ela, soberba, você viu só? Já está aí cumprindo assim o que Jesus estava dizendo. Se eu jejuo com pensamento errado, vou causar destruição. É o que o pessoal fazia lá no em Isaías 58, se não me engano, né? Eles jejuavam lá e brigavam com os outros. É o que estava acontecendo. Então não adianta eu jejuar, não que o jejum no Velho Testamento não funcionasse, ele tinha ele é proposital. Você tinha que usar a autossuficiência para cumprir os mandamentos. Esse é outro estudo sobre as leis. O que, que veio Paulo em Romanos, do começo ao fim, ele só quer dizer isso. A lei da velha natureza, a lei que Deus estabeleceu, era usar a tua força própria para cumprir os mandamentos. Agora você vai liberar o poder da graça em você para que você possa cumprir os mandamentos, que é a fé em Cristo. Libera isso. Começa a liberar. A fé em Cristo. A fé em Jesus. Começa a liberar esse poder. Amém? A fé em Cristo. Então, agora me dirijo a você, crente, que vive lutando com a carne, com o pecado, com a carnalidade, com um monte de problema e nunca vence. E você usa a fé. Você está usando certo a fé em Cristo. Está usando a fé para lutar, mas nunca vence, né? Então, vamos acabar com esse negócio? Usa a fé e vence. Vamos acrescentar à fé o poder, no poder do Espírito, o poder do Espírito Santo. Aumentar o teu poder, aumentar a unção do Espírito, a dimensão de Deus na sua vida. Como que você faz isso? Aí as pessoas dizem, não, hoje é pela fé. Então quer dizer que você não tem que orar. Por que que ora? Você é justificado, tem acesso ao sistema de Deus pela fé. Mas você não vai vencer tua carne unicamente, meu amigo, dessa forma, com esse pensamento. Você não vai vencer o diabo com esse pensamento. Você tem que acessar o poder de Deus. E para acessar o poder de Deus, é somente através da fé, sim, com jejum. Através da palavra de Deus, com jejum. Você tem que entender, a fé acessa o sistema de Deus, mas a fé não vai te dar o que o jejum vai te dar. É como a oração em língua. A oração em língua não vai te dar o que o jejum te dá. A oração em língua, ela revela a palavra de Deus. Mas para você entrar na palavra de Deus de maneira viva, aquilo que você receber pela oração em língua, revelação sobrenatural, você não vai acessar, viver aquilo. Somente o jejum te leva lá. Você tem que entender essas coisas. É como que a fé fosse a chave de você entrar. É a carteirinha que eu recebo do meu clube. Eu sou filiado ao clube, você é filiado ao clube de tiro, né? Qual clube de tiro? Cowboy. Cowboy lá. Clube de caça cowboy. Clube de caça cowboy, o reverendo Márcio, viu? É perigoso, ele tem arma, gente. Então veja só, ele é filiado ao clube de tiro. Você recebeu a carteirinha, mas ele pagou. Quando você crê no evangelho, você recebe a tua carteira. Você é filiado ao reino dos céus. E é de graça, é pela fé. Por isso é a fé em Cristo, acreditar que ele morreu por você, ressuscitou por você. Agora, isso não quer dizer que se eu sou filiado ao reino de Deus, eu não preciso jejuar, não preciso orar, não preciso ter comunhão com Deus. Pelo contrário, por que eu fui comprado mesmo, reverendo? Para ter comunhão com Deus. Eu fui comprado para ter comunhão com Deus. Cristo me comprou para que eu tenha comunhão com Ele. Qual que é o propósito do cristão ser salvo por Deus? Para ter comunhão com Deus. E a comunhão, ela vem através da meditação na palavra, conhecimento de Deus, ou através da oração e através do jejum.